A gente, um adendo. Eu tive uma reação alérgica. Tô desinchando. A pele, ó, toda machucada. Porque tá frio. Não repare. A cara de baiacu. Vamos lá, introdução. Você já assistiu a 5 aulas sobre funil de vendas, leu 3 livros de Kotler, fez um curso de tráfego pago. E mesmo assim, quando vai aplicar, parece que não sai nada. Respira. You're not alone. No. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e o que ninguém te conta sobre aprender marketing. Olá, pessoal. É eu novamente, a sua professora de marketing na prática. Bem-vindo ao canal Bridge. Eu sou Mariana de Brito e novamente aqui você aprende marketing na prática. Com o quê? Com o quê? Com o canal do DG. Tava falando anteriormente pro pessoal, pra vocês. Gente, maluca. Tô com a minha colinha de sempre, vocês sabem, se não viajo. Não reparem a voz, às vezes o jeito que eu tô, porque eu tive uma reação alérgica com medicamento. Então a pele tá toda machucadinha, cheia de fricções, assim, sabe? Eu tomei baiacuzinho. Tava pior. E é isso, gente, bora! Gente, a gente vai começar então. Hoje a gente vai falar sobre mitos do marketing. Acho muito importante a gente começar a abordar esse tema, bater esse papo aqui, porque muito se fala do que sempre dá certo, de como você deve seguir para dar certo. E a gente sabe que nem sempre é assim. Então bora lá? Bora lá. A gente sempre estuda cases de sucesso, como louca, como a Nike, como a Apple, como a Amazon. A gente sempre estuda esses grandes casos de sucesso e a gente sempre busca as fórmulas das quais elas trilharam para estar onde ela está. O que é meio louco a gente fazer esse tipo de análise de onde elas estão, né? Porque há um investimento muito alto. Gente, eu acredito que são de 60% a 70% do lucro que é investido em marketing, porque não há mais venda de produto, há uma venda de vocabulário de sensações com relação àquele produto. Então não a gente está falando mais de produto somente, né? E quando a gente fala do mito do marketing, do marketing perfeito que a gente está abordando aqui, justamente refere a essa crença que somente só há uma fórmula mágica, uma estrada, uma estratégia que ela definitivamente vai garantir esse sucesso se você aplicá-lo. O que a gente entende que isso não ocorre. Cada empresa, porque a gente está falando de nichos diferentes. Eles se batem ali, de alguma forma? Se batem, mas eles continuam sendo muito distintos. E pensando dessa forma distinta, a referência que eu trago aqui para vocês é o Marketing 5.0 do Kotler, que é entre várias que eu vou trazer, que vocês sabem que eu vou trazendo várias. E ele diz que a tecnologia trouxe novas ferramentas pra gente. A gente tem um chat GPT. Muita gente critica o chat GPT, mas eu não critico. E não acredito que ela vai retirar trabalhos. Ela só vai retirar trabalho de gente que já eram incompetentes. Porque o chat GPT ela é só uma máquina que ela precisa de comandos, então ela vai precisar da sua criatividade, ela vai precisar da sua inteligência, ela vai precisar da sua... dos seus comandos, dos seus comandos para ela criar algo. A gente tem hoje com os prompts de imagem, que ela precisa que você diga para ela a câmera, como que você quer, textura de pele, vai água e não vai água, para que ela realize a imagem. Então eu não acredito, por exemplo, que o chat GPT sendo uma nova ferramenta de uma tecnologia que está sendo disseminada para todo mundo, que ela vai retirar alguma coisa. Não, ela só vai mostrar quem são os incompetentes que já eram incompetentes e que nem com ela conseguiram melhorar. Não sei, eu penso dessa forma. Então, novamente, o Kotler fala: a tecnologia trouxe novas ferramentas, mas não solucionou a dificuldade prática de aplicar estratégias. Porque quando a gente aplica estratégias, e quando a gente pensa nesse mito do marketing perfeito, eu vou somente andar
nos trilhos do que aquela empresa que eu amo andou. E a gente tem que entender que nem sempre é assim. E não vai ser sempre assim. Eu acredito muito que a gente pode pegar ler as histórias dessas grandes empresas e ali, de uma forma ou outra, pegar insights. Porque a gente tá falando de cenários, né? De cenários totalmente diferentes. Meu cachorrito. A gente tá falando, desculpa, gente. A gente tá falando de outros cenários. A gente tá falando de década de 80, falando de 2025. Né? E o marketing, ele não é parado, né? Ele muda constantemente. O nome dele é modificar. Ele não para. Então, o que eu acredito? Que não existe fórmula mágica, já vamos bater aí. Não existe fórmula mágica. O que acontece com a Nike? 99,9% não vai acontecer com você se você tentar aplicar a mesma estratégia. Porque a gente está falando de uma estratégia que é aplicado bilhões de dólares e a gente que está conseguindo aqui uns 5 reais. E olha, entendeu? Mas eu acredito sim que a gente pegar insights, modificá-las, aplicá-las dentro da nossa estratégia e principalmente monitorar para ver se está dando certo, a gente pode fazer. Mas nunca vai ser igual, porque a gente está falando de montantes de reais diferentes. É importante a gente ver esses casos que vieram do zero. Não vamos falar sobre como que é, né, a teoria. Não é teoria da garagem, esqueci. Fábula da garagem, Feira Itabira. A gente tem que entender várias camadas, né? De que família são, de como são, de quem vieram, de quem são os pais. Porque a gente sabe que isso abre caminhos e abre portas. Nós que estamos começando agora, é muito importante a gente se sentir incentivado e observar essas histórias e de alguma forma tentar pegar alguns insights dela e aplicar, ok? E aquilo, eu também queria uma aplicação da Nike na minha empresa agora, no meu canal. Mas eu tenho só 12 reais no bolso. E é isso, gente. A nossa viagem na maionese, ela vai ter a certo ponto do pão. Entendeu? É isso. Então, a intenção é justamente a gente pensar que o marketing ele é flexível. Ele não é estático, ele não tem somente uma fórmula. Ele tem várias fórmulas. É como uma receita. Uma receita de vó, que ela sempre muda. Às vezes sempre tá gostoso, mas sempre tem alguma coisa diferente. Porque é no olhômetro, né? Isso não quer dizer que a gente não tem dados, a gente não tem processos para identificar o que tá dando certo e dando errado. Mas a gente entende essa flexibilidade que o marketing traz pra gente de aplicação de estratégia, de aplicar novas teorias e principalmente de verificar esse caminho. Olha que interessante. Vamos verificar esse caminho. A gente para, a gente continua. Não, a gente dá 2 passos para trás. Isso que é muito interessante. Então, eu apresentei para vocês sobre o mito do marketing perfeito, que novamente a gente tem que entender sobre o contexto. A gente tem que entender sobre a mudança atual, a geração Z sendo mais conservadora. Por que isso está acontecendo? Como que está o nosso mundo? Como que eu consigo vender alguma coisa nesse cenário? Como eu consigo trazer humanidade e esperança com a minha marca, né? Porque eu acredito que a gente sempre vai começar vendendo um produto. A gente começa vendendo um produto. Depois que a gente cria essa comunidade, a gente cria uma autoridade aqui dentro da plataforma, ou da plataforma que você estiver aplicando, ou dentro da empresa que você cria essa autoridade dentro da sua empresa, dentro do seu setor. Aí a gente começa a falar mais de gente. Aí a gente começa a falar mais sobre essas conexões. A gente começa a criar o nosso próprio vocabulário emocional ali dentro. Entendeu? Então é aquilo, gente. A gente vai de o mito do marketing, já que a gente está falando de mitos do marketing aqui. A gente vai passar para ilusão de competência. Ah, essa me pega. Ah, a ilusão de competência me pega, gente. Porque eu já tive isso. Eu já tive que lidar com pessoas com a ilusão de competência. E eu acredito que eu já fui em algumas áreas. Então, o que a ilusão de competência ela fala? Que ela também é conhecida como efeito Dunning-Kruger, que ocorre quando um indivíduo com pouca ou nenhuma competência em determinada área superestima suas próprias habilidades.
Essa ilusão pode levar a erros de julgamento, decisões inadequadas e até mesmo a recusa em buscar conhecimentos adicionais. Eu já fui dessa, já fui dessa. Eu já fui dessa, mas lidei muito com isso, né? E como que... contar minha experiência de como eu lidei. Com alguns clientes em alguns lugares que eu trabalhei, por exemplo. E aí a gente abre duas vertentes para conversar aqui, sobre como que você se posiciona como autoridade daquilo e como essa dificuldade em tratar com pessoas que têm a ilusão de competência. Por exemplo, eu fui fazer criativos para uma empresa que não estava tendo resultados para os criativos da empresa da qual ela tinha contratado. Logo porque depois eu entendi que essa empresa, ela dava muito pitaco nas criações, mas sem nenhum conhecimento técnico. E no final das contas, aquela empresa, ela mudava todo o layout ali, tudo, justamente porque no final das contas essa empresa queria que daquela forma. Mas só que ela não entendeu que daquela forma que ela estava aplicando não estava dando certo por mais de anos. E aí eu fui meio cega também. Eu fui meio cega a fazer esses trabalhos e foi aí que eu entendi. Que principalmente quando você lida muito perto com o dono daquele negócio, fica muito mais difícil de você conversar. Porque é um diz que me diz, é um acho que me acho, que gente, é muito difícil trabalhar com acho que me acho. A pessoa não parou, não fez um curso, um técnico, não fazia um bacharelado, não fez nada. Pegou às vezes um conteúdo assim, michuruco de alguém na internet, que fala A, B, C e vai dar C. Não, é muito mais complexo publicidade, é muito mais complexo administração, é muito mais complexo marketing, tudo é muito complexo. Por isso que existem áreas ramificadas dentro de cada um. Porque uma pessoa não vai conseguir fazer tudo. E entendendo a ilusão de competência, naquela época, foi muito difícil lidar com essas pessoas, porque realmente, o mesmo resultado que ele não tinha com a outra empresa, ele acabou não tendo comigo. Porque eu também não consegui me impor perante. E toda vez que eu tentava me impor da maneira mais educada possível, e também às vezes não muito educado, porque a gente vai ficando pistola, porque, né? Você fala, fiquei 4 anos naquela cadeira, não tá servindo de nada? Dói também. E você entender que o cliente ficou desconfortável e deixar bem claro pra você que você ali também tanto faz, porque vai ter outro ali que vai fazer o que ele quer. Então, gente, é um jogo desleal e que coloca assim a gente num posicionamento bem de tanto faz, porque no the end of the day o arroz com feijão que a gente precisa é a gente. Essa é a verdade, a gente tem que pensar nisso, mas é muito frustrante. E eu também me senti muito nesse lugar de com a ilusão de competências quando eu fui tentar aplicar marketing a primeira vez. Também teve um tom de soberba da minha parte. E o que aconteceu? Burros na água. E é isso, é pra ir pra baixo. Foi tudo bem ruim. E foi um aprendizado, né? Justamente. E... gente, só vou dar uma pausa por causa dos meus dogs, peraí. Voltei depois que dei o oi pros meus cachorros. Então vamos lá. De referência ainda nesse assunto, o Daniel Kahneman, que a gente já sabe, já falou sobre ele aqui. Ele chama a ilusão de competência e ele traz como características dessa forma. Ele fala, você lê, assiste e entende, mas não treina. O cérebro acha que aprendeu. Então, ele fala assim, é muitas vezes do que a gente faz, né? A gente só assiste, lê, mas não aplica realmente aquilo. A gente fala muito sobre o mercado financeiro, né? Que agora, né, eu também tenho uma preocupação em já começar a fazer investimentos, por exemplo. Mas eu escuto muito, eu leio muito, eu vejo muito, mas não aplico. Porque a mudança, para você sair desse mito da ilusão de competência, é a aplicabilidade dos seus conhecimentos. Porque a partir do momento que você aplica esses conhecimentos que te dão autoridade, te dão carga, né? A gente te dá um... como que... eu esqueço as palavras, mas ela te dá... além da autoridade, mas ela te dá cargas de trabalho, né? Não é exatamente essa palavra, mas ela te dá experiência, é isso, mas ela te dá experiência sobre aquilo. Dando experiência sobre isso, você tem mais
você tem um vocabulário maior sobre o que pode dar errado, o que pode dar certo e como você vai conseguir sair sobre isso. Então é muito importante a aplicabilidade. E a ilusão da competência não aplica. Ele só ouve, fala e diz que dá certo e nunca aconteceu. Foram esses dois exemplos que eu trouxe para vocês. E a referência também do Rápido e Devagar, que é um livro muito legal de vocês lerem, fala sobre o sistema 1, que a gente já falou sobre o sistema 1, que é o rápido e intuitivo, e o sistema 2, que é o lento e racional. E o lento e racional, ele é mais demorado, ele precisa de mais energia, então a gente acaba não usando ele. É só em situações muito específicas que o nosso cérebro ele vai para esse lado. Mas ele sempre fica mais no rápido intuitivo, né? Por isso que as compras, elas são... A gente tem que trabalhar muito mais no emocional do que no racional. Porque se for trabalhar no racional, a gente não vende. Não vende, a gente fecha um monte de porta. Verdade também. Então, ou seja, você não aprendeu, só reconheceu. Aplicar é um músculo. Vamos lá, gente. Aplicar é um músculo. Se você tá na ilusão de competência aí, vamos trabalhar. Como que você sai dessa ilusão de competência? Justamente aplicando o que você aprende. Aplicando vai te dar carga e vai te dar vai te dar carga, vai te dar referências, responsabilidades e por hora você vai conseguir uma credibilidade sobre aquilo. Que também é o que eu tô fazendo na Bridge aqui com vocês, né? Então, o marketing não é teórico, é muscular, é uma execução. Pensa lá, você fazendo seu bíceps, correndo, ou fazendo seu taekwondo, ou sua bike. Marketing é um músculo, ele precisa ser exercitado. E se você está lidando com alguém no seu trabalho que tem essa ilusãozinha, vamos falar assim numa conversa, num after party, assim, rapidinho, sobre, né? Ou partir ou partir por segundo plano, que é... Ai, gente, tirei. Ou ir pro segundo plano, que é justamente ser mais pulso firme em relação a isso. Eu tive dificuldade sobre isso. E não tenham. E bora que bora. Falando sobre a ilusão de competência, a gente vai aqui pro marketing invisível. O que ninguém te conta sobre, né, gente? E o que é o marketing invisível que ninguém te mostra? São as falhas. Nossa. Gente, como eu tenho dificuldade, às vezes, de consumir alguns conteúdos que só falam o que venceu, o que deu certo. Eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade, às vezes, de continuar no conteúdo daquela pessoa. Às vezes ela é até boa, ela é uma pessoa ótima. Ou ele. Mas eu acredito que a gente ganha uma grande bagagem de experiência são nas falhas. Porque nas falhas rebola, bebê. Nas falhas, quando não dá errado, é você olhar para trás da sua trajetória e ver o que aconteceu. E ter esse olhar sobre si próprio, sobre o seu próprio projeto, sobre a sua própria tarefa é muito difícil. Porque ela mostra uma falha. E ninguém quer falhar. Ainda mais no meio digital, né? Onde a gente vive de performance. Ninguém quer mostrar esse lado. Mas eu acho a falha importantíssima pra gente mostrar que também, pra gente criar até uma conexão melhor com a nossa audiência, ou você criando melhor conexões com seus colegas de faculdade, ou você criando melhor conexão com a sua equipe do seu trabalho, ou eu criando conexão com vocês aqui, que é o que eu faço dentro da Degelo, porque a Degelo é a vitrine e a Bridge é o laboratório, que nem tudo é perfeito. Que, novamente, não é a estratégia da Nike que eu tentei aplicar, deu certo pra mim. Porque a gente não tá falando das mesmas pessoas. A gente não tá falando dos mesmos objetivos. Mas eu tentei buscar aquilo, tentei de alguma forma pegar aquele site e trazer pra mim, né? E é justamente falando das falhas que as pessoas não mostram que dão errado. As pessoas mostram só o CTA que deu muito certo, o post que deu certo, que viralizou. E a referência que eu trago aqui sobre isso, pra gente bater esse papo, é justamente sobre a lógica do consumo, que é do Martin Lidstrom, que a gente já falou também. Então, tem esse livro com vocês aí, que ele mostra como as decisões de compra são inconscientes, mas você só vê o resultado na construção. Então quando ele fala isso, é justamente do processo de compra, né?
E hoje, gente, como que é difícil fazer o processo de compra para que tudo fique alinhado, para que todo mundo do setor esteja falando a mesma língua. Ou quando é você sozinho, que muitas vezes no começo vai ser isso. É você sozinho, você e Deus, e vai que vai, né? Mas todo esse processo ele é construído anteriormente. Então a gente tá vendo que tá dando certo. A gente tá vendo aonde a gente pode voltar, aonde a gente pode dar meia volta, ou aonde a gente pode acelerar, ou aonde a gente tem que frear, ou a gente tem que voltar. Acho muito importante a gente mostrar os processos e dentro desses processos mostrar as falhas que a gente teve, os erros que a gente teve, as preocupações que a gente teve e mostrar os resultados se eles foram positivos ou negativos. Porque na minha concepção e o que eu busco com a Bridge é justamente essa ponte junto com vocês da forma mais real possível de como é a aplicabilidade. Mesmo que o meu produto e o meu serviço aqui para vocês, por hora, seja só os vídeos, né? Porque eu também tô pensando em fazer um lançamento de wallpapers para celular, para computador, pra gente ficar mais ligado que o Cid marca, que eu acho muito interessante. E que é um step by step, né? Porque é uma pessoa sozinha e como que você vai aplicar. E não somente comigo, mas com todo mundo, né? A gente trazer mais essa humanidade, né? E se auto-observar. Se auto-observar, porque existe uma luxúria, às vezes, da nossa parte, que cega a gente em relações a certas ações ou direções, que se a gente tivesse um pouquinho mais atento, a gente não teria conseguido um negativo tão forte, né, e etc. Acho muito importante a gente mostrar as falhas. E a Bridge vem aqui mostrar os dois lados da moeda. Que a gente aqui é assim, né? Ai, gente, então a gente já tá partindo pro encerramento, né? Porque, mas tá, pro encerramento, mas só terminando, é que imagina só, vocês só consomem coisas que dão muito certo. Tudo dá certo, tudo dá certo, tudo dá brilho. Gente, é um peso muito pesado, né? É um peso muito pesado. É, assim, é muito desleal acabar se comparando com essas pessoas com o seu trabalho. Porque também você só tá comparando as coisas legais, você não tá comparando as coisas ruins, né? Então fica muito desleal. Então, voltando, fechando esse tópico, não se comparar é uma coisa ótima, tá? Se o criador de conteúdo que você tem, às vezes ele só te mostra o que dá certo, o que dá certo, o que dá certo, continue consumindo, por que não? Mas fica com o pé atrás. Porque ele não chegou ali, gente, só acertando. Imagina se só as grandes marcas das quais você gosta só tivessem acertado. A maioria não só acertou. Não é muito publicado, porque a gente tá num cenário hoje, num cenário atual, que os erros eles não são bem-vindos. Há uma intolerância sobre o erro, há uma intolerância sobre ver si próprio. Então a gente precisa entender novamente, que a gente já falou lá em cima, entender esse cenário que a gente está hoje. E que eu acho muito importante que o trabalho que eu estou trazendo para vocês, falando de marketing, aplicando esse marketing, trazendo os erros. Para justamente não há uma estrada certa, não há uma estratégia certa. A minha estratégia vai ser para você. A gente tá aqui para trocar um papo e cada um pegar uma estratégia. Entendeu? E partindo pro encerramento, porque a gente é lindo, a gente é bonito. Que é esse bate-papo legal que eu gosto. E aquilo, se você chegou aqui, parabéns. Parabéns. Uhul. Porque agora você sabe que a maioria das pessoas não sabe ou fingem não saber, porque tem essa, né? Que o marketing não é sobre saber, é sobre fazer, errar e repetir. Gente, de novo, mantra. Que o marketing não é sobre saber somente. O marketing não é sobre saber somente. Não adianta ler os livros, cacete. Ai, gente, YouTube. Não é só sobre ler. É sobre fazer, errar e repetir. Sobre fazer, errar e repetir. Sobre fazer, errar e repetir. Então, toda vez que aquela estratégia ou aquela microestratégia que você fez deu errado, não se puna.
Não jogue 10 pedras sobre você. Fala assim, essa é a minha estratégia. Essa é a minha trajetória. Não deu certo? Beijo, aprendi. Aprendi o que com isso? Que talvez no futuro não vou fazer. Ou que talvez para aquele colega seu vai aplicar também. Você fala, ó, isso não deu certo com o nosso público. E observando o cenário que a gente está hoje, talvez não dê certo também. Eu apliquei isso, que agora deu certo. Que tal você pegar uns insights desses e aplicar? Gente, olha a conexão que você faz. Olha a conexão que eu faço aqui com vocês. Então, de novo, é sobre fazer, errar e repetir. Marketing é sobre fazer, errar e repetir. Period. Então, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Gente, comenta, curte, compartilha se você quiser compartilhar. Vamos conversar aqui embaixo. E se você quer aprender de marketing de um jeito real, que você aplique enquanto aprende, bem-vindo a Bridge, bem-vindo aqui. É sobre isso. Galera, eu falei no último vídeo, eu acho, as observações, os avisos agora, que eu ia deixar o PDF pra vocês, não consegui. A vida tá agitada, não consegui. Tava um baiacu essa semana, não consegui. E, eu já sou gorda, né? Eu sou uma pessoa gorda. Aí mais inchada. Gente, esse olho aqui, ele virou um... Entendeu? Olha, foi ó. Vou ver se a partir desse vídeo eu começo a colocar os PDFs pra vocês, porque eu acho interessante deixar esses insights pra vocês guardadinho com vocês. Tem que ter. Gente, é isso. Dessa semana agora é isso, ok? Um beijo no glúteo esquerdo. E a gente se vê na próxima. Tchau, galera.